Paz e graça, queridos irmãos, daqui a vossa irmã e serva e conserva Edna, na presença do nosso Senhor e bom Altíssimo Yahweh, estamos aqui no mais um episódio desse propósito que o Senhor pôs nos nossos corações, de falar sobre a palavra de Deus, amém? E o nosso tema de hoje é Deus nos ama para além das nossas falhas. O que é que isso quer dizer, queridos irmãos? Deus nos ama para além das nossas falhas. Quer dizer, queridos irmãos, que independente daquilo que a gente faça, o amor do Senhor não diminui, o amor do Senhor não se perde, o amor do Senhor não nos afasta. Amém? Porque o Senhor, Deus, é um Deus de amor. Porém, não tomemos o amor do Senhor como garantido no sentido de que devemos perpetuar no erro. Atenção, porque há misericórdia, há benignidade do Senhor com aqueles que não sabem o que estão a fazer ou erraram e arrependem-se verdadeiramente e buscam o perdão e a remissão através do sangue do Cristo. Amém? E há aqueles que, mesmo sabendo que estão a errar, perpetuam no erro, vezes, na esperança de que não, o Senhor, por ser um Senhor, por ser um Deus de amor, um Deus misericordioso, vai sempre nos perdoar, vai sempre nos salvar e vai sempre nos livrar. Deus é um Deus de amor, porém vem dizer na sua palavra, em Deuteronômio 6:16, que não tentarás ao teu Deus como o tentamos em Massá, queridos irmãos. Vamos ver para começarmos esse nosso tema de hoje, vamos falar sobre a desobediência. E vemos em Êxodo 32, a partir do seu versículo 1, que Moisés estava no monte, para dar um contextualizar a nós, os queridos irmãos, Moisés estava no monte a falar com o Senhor. E o povo, como viu que Moisés demorava a regressar do monte, né? Porque era costume Moisés ir e ficar um tempo, porém desta vez foi diferente e o povo começou começou a amedrontar-se, né? A ficar aflito. Então foi incomodando Arão, porque o Arão é que tinha ficado como responsável do povo, para que fizesse um Deus, para que eles adorassem. Porque eles achavam, mesmo tendo visto as maravilhas que o Senhor executou, ao os tirar do Egito, ao passarem pelo rio, em que o rio se dividiu, mesmo vendo as maravilhas que o Senhor fez, o povo ainda assim duvidava, tinha alguma dúvida, algum resquício de dúvida. Isso é normal no ser humano, porque nós somos feitos assim. Como o próprio Senhor da eternidade diz, nós somos um povo destemido e de dura cerviz. Então o povo começou a incomodar Arão esse que foi pedindo lá as senhoras e coisas, porque naquela época de muito ouro, muita prata, para que trouxessem todo o ouro e toda a prata que tinham, que possuíam. Então ele fundiu um bezerro de ouro. Vamos ver que em Êxodo 32, no seu versículo 7, o Senhor começa a advertir. Moisés que estava no monte a falar, mas nós temos a mesma ideia do que estar a falar com Deus Altíssimo. Quer dizer, o Senhor está a dar as orientações para o livro, para os mandamentos que iam servir como que uma lei, porque como nós na Terra temos as leis que regem toda a sociedade, porque senão isso seria uma total anarquia, certo, queridos irmãos? Porque se não houvesse uma lei que te proibisse de matar, ou te dissesse que ao matares tu ias para a prisão, assim do mesmo modo também é a Bíblia para nós. Assim do mesmo modo também são os mandamentos para nós. Amém, queridos irmãos? É um livro, são leis para regerem a vida do cristão na Terra. Amém, queridos irmãos? E pronto, o povo começou, e o Arão fundiu o ouro todo e fez um bezerro de ouro para o povo. E o povo começou a adorar e a dançar em volta do bezerro. Quer dizer, a adorar o bezerro em vez do Senhor Deus Altíssimo. E o Deus diz a Moisés que estava no monte, olha, desce aí com o povo que o teu povo, porque já nem chamou mais meu, o teu povo que é obstinado já está a pecar contra mim. Moisés, quando desce, lá vê a imagem de fundição, Moisés irou-se muito e pega nas tábuas que o Senhor tinha lhe dado os mandamentos que o Senhor escreveu e parte, quebra as tábuas. Começamos a ver a desobediência do povo. Primeiro, porque estava a afastar-se do caminho do Senhor e levar o Arão junto consigo a pecar. E vemos o Moisés que tinha acabado de sair da presença do Senhor, não é?
com as ordenanças de como o povo devia se conduzir e quebra as tábuas, queridos irmãos. Então, podemos começar a observar a partir daqui que o desobedecer já está entranhado em nós, queridos irmãos. O Senhor não espera de nós seres completamente... Nós não somos e nunca vamos ser Yeshua. O Senhor sabe o tipo de povo que tem. Porém, não é para permanecermos ou perpetuarmos no erro. É para nos arrependermos em espírito e em verdade e buscar a remissão do pecado. Buscar o arrependimento verdadeiro e sincero junto do Pai. Que Ele nos ouve e Ele nos escuta. E começando esse estudo do Deus nos ama para além das nossas falhas, vamos começar com a desobediência, depois vamos para a obediência e por fim para a misericórdia e a benignidade do Senhor nas nossas vidas. Vamos perceber como é que o Senhor funciona. Amém, queridos irmãos? E saímos e vamos depois para Deuteronômio, como eu já tinha dito, Deuteronômio 6, 15 e o 16, no seu versículo 15 e 16, que diz que também não tentarás o teu Senhor como tentaram em Massá. Vamos para Josué, para o livro de Josué, no seu capítulo 7. Vamos para o livro de Josué, no seu capítulo 7, nos seus versículos, do versículo 1 ao versículo seguintes, vamos ver que... E prevaricaram os filhos de... Porque depois aqui foi o quê? Moisés morreu, Josué foi quem ficou à frente do povo, não é? Porque tinha que conduzir o povo à terra prometida, e o povo aqui já estava a caminho da terra prometida. Mas vemos aqui que os israelitas foram derrotados. Foram derrotados por causa do pecado de Acã. Vamos perceber, queridos irmãos, que o pecado de uma única pessoa foi chave ou fundamental para condenar toda uma nação. Porque eles lutaram aqui, acabaram por perder, porque tinham guerreado, né? E então o Senhor os fez perder essa batalha. Por quê? Porque havia pecado aí. E qual foi o pecado que cometeram? Mais uma vez, o Senhor, para lembrar que o nosso pecado e a nossa desobediência não morre conosco. Só para abrir um parênteses, queridos irmãos. Não morre conosco a menos que nós nos arrependamos e peçamos realmente perdão ao Senhor. Não morre conosco. Porque vamos ver que nós em África hoje vivemos os problemas que vivemos, que às vezes vemos o filho a passar por tantas dificuldades e nos perguntamos, mas esse que está feitiçado, tem uma tia que está feitiçada? Não. É porque infelizmente os nossos pais, os nossos avós não tiveram discernimento suficiente para entender que o que estavam a fazer naquela época tinha que ser desfeito naquela época. Que os males, os caminhos que procuraram naquela época devia ter sido tudo desfeito naquela época, porque senão as gerações seguintes iam padecer por aquilo. Por isso é que nós hoje em África sofremos muito de problemas geracionais. Sofremos de problemas e pragas geracionais. Uma coisa que aconteceu lá atrás, há 30, 40, 50 anos atrás, você que está aqui a viver em 2026 é que está a pagar e nem teve nada a ver com o assunto. Mas é porque os nossos lá atrás não tiveram discernimento para dobrar os joelhos. Porque o Senhor, quando nós nos arrependemos e dobramos os joelhos verdadeiramente, o Senhor nos ouve, queridos irmãos. Mas é necessário que você saiba que tudo que você faz aqui na terra, como o próprio Senhor já disse, que aquilo que ligardes aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que a gente faz no físico antes foi manifesto no mundo espiritual, queridos irmãos. E se nós não tivermos o discernimento de quebrar, seja o que for que nós fizemos de errado, os nossos filhos amanhã, os nossos netos amanhã vão pagar ainda por algo que nós fizemos neste século e aqui em vida. Então, percebe a gravidade, queridos irmãos? Aqui, por causa do pecado de Acã, o povo israelita perdeu a batalha. Por quê? Porque lá está, o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus nunca vai fazer que nós... Ou seja, se você está em pecado, você não pode ir a Deus pedir, Senhor, justiça contra aquele que está a me caluniar. Se você está em pecado, limpa primeiro a tua casa. Limpa primeiro a tua consciência. Por isso é que o Senhor diz que se você tem uma oferta para dar, se tem um problema com o teu irmão, vai primeiro se desculpar com o teu irmão, perdoar primeiro o teu irmão, depois vem ofertar. Porque o Senhor é um Deus de ordem, queridos irmãos, é isso que nós temos que perceber. Nosso Deus é um Deus de ordem. E como eu dizia nas desobediências, vemos aqui este capítulo, né, este episódio. E pronto, foi preciso haver
que foi preciso Josué perguntar ao Senhor o porquê daquilo. Então foi revelado o porquê daquilo. E vamos ver que no seu versículo 24, 25 e 26, foi quando depois, porque a partir do versículo 11 ao versículo 20, descobriu-se que Acã, quando foram lá na terra dos amorreus, pegou ouro e prata e tecidos e fomos esconder debaixo desse povo também poder contar, São Jesus. Foi esconder debaixo da cama. E vamos ver aqui que no 24, Josué, o Senhor revelou Josué foi e encontrou tudo isso. E qual foi o castigo? O castigo foi justamente a morte. Porque a orientação foi clara, vocês vão lá, vão guerrear, não tirem nada. Mas você está aí, está a ver ouro, tá, os olhos já estão a acender, para pegar aquilo que não te pertence, que te disseram não faça, estás a fazer. Resultado, temos aqui no versículo 24 a 25. Tá bem? Até o 26, que o tal Acã foi morto. Por causa da desobediência. Por quê? Porque não teve só influência nele, teve influência num povo todo, numa geração toda. Isso é muito grave, meus queridos irmãos. E vamos ver que o outro livro que também fala sobre esta coisa da desobediência. Vamos ver outro também, o primeiro rei que o povo israelita teve. Quem foi, caros irmãos? Para os que não sabíamos, foi Saul. Isso por quê? Porque até então o povo era orientado por juízes, profetas, era guiado assim. Mas o povo lá, mais uma vez, porque foram chorar no profeta Samuel, porque nós mesmo queremos alguém que nos manda, alguém que nos orienta, alguém que nos leve para aqui, para cá, que nos diga, vira para a direita, vira para... Mas o Deus que vos tirou do Egito, verdade, que está a andar convosco com coluna de fogo, vocês estão a ver, que guerreou contra vocês, mesmo assim não estão satisfeitos. Lá o profeta Samuel disse, tá bem. O Senhor disse, o profeta Samuel ficou indignado. O Senhor disse, não te preocupes que não é contra ti que eles pecam, é contra mim. É o que eles querem. Tá bem, vou vos dar um rei como vocês vão saber bem. E foi assim que instituíram Saul como rei do povo israelita. Só que vamos ver que Saul, mais uma vez, por sermos um povo de dura serviço e obstinado, Saul lhe deu então uma orientação, vai aí na terra dos coisas, vamos abrir aqui 1 de Samuel, no seu capítulo 15. Vamos ver aqui no seu capítulo 15, 1 de Samuel, no seu capítulo 15, no seu versículo de 2 a 4. Pronto, porque o Senhor dá a orientação aqui, que o Senhor enviou o profeta Samuel para ungir o Saul, sobre rei no povo de Israelita, né? Então o Senhor diz que como se lembrou de tudo que o Amaleque tinha feito ao povo israelita, né? E então pediu ao Saul para que fosse até o povo amalequita, que matasse tudo, não tirasse lá nada. Mas o que é que o Saul fez? A ordenança foi uma: você vai chegar, vai dizimar tudo. Animais, mulheres, crianças, nada. Para quê? Justamente para que não se corrompessem. Quando o Senhor nos diz, vai no sítio e faz assim como tu te mandar, não é porque é um Deus cruel, é porque o Senhor lá à frente já sabe o que vai acontecer. Então, queridos irmãos, quando o Senhor nos diz, vai, faça desse jeito, só nos resta cumprir. Não questiona, porque o Senhor sabe de tudo. Enfim. E vamos ver que aqui o Saul também foi, em vez de coisa, não, trouxe embora os bois, tucu, atrás dele. E o tal rei também trouxe, para vir lembrar. Lembrar que, se o Senhor está te falar, faz assim. Vamos ver aqui que o profeta, por mais uma vez o profeta Samuel, volta. Aqui no seu versículo, a partir do versículo 10 para baixo, né? Samuel foi se encontrar com ele. E lhe disse, mas o que te ordenava para fazer não é isso. Ele disse, não, mas eu cheguei e então senti e o povo também decidiu e assim fizemos assado e cozido. O profeta disse, é? Então o próprio Senhor vem dizer aqui, no versículo, só um detalhe muito importante. No capítulo 15, versículo 22, diz assim,
diz o profeta Samuel ao Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti como rei. Meus queridos, se fosse eu já naquela coisa, eu como já sou meus queridos, ia já me jogar no chão. E como ele fez? Mas já não adiantou nada, porque aqui a palavra do Senhor é clara. Você não interessa quantos sacrifícios, quantos holocaustos, você vai trazer ouro pesado, não sei, de 24 quilates, você vai trazer diamante, você vai trazer rubis. O Senhor é claro, obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui o reino foi rasgado. Você que estava já como rei, te deram já tudo, palanganza, começaste já a se sentir que pronto, estava já a subir. Lhe rasgaram o reino. O Senhor já tem outro, segundo o coração dele. A quem vai entregar o reino já não serás tu. E assim, olha, vemos agora aqui, por causa da desobediência, aconteceu isso. Agora vamos começar com o segmento do obedecer a Deus. O que é que o Senhor diz sobre quando nós obedecemos, o que é que acontece, queridos irmãos? Porque lá está, o Senhor dá as diretrizes de como devemos andar e o que devemos fazer, como devemos nos prostrar e como devemos permanecer e estar na vida, que é seguindo a palavra dele. E também, claro, como todo bom pai, se nós até que somos o que somos, quando nossos filhos se comportam bem, nós de alguma forma o recompensamos, quanto mais aquele que está sentado no trono, que vê todas as coisas. Imagina mesmo um ser que vê todas as coisas, que tem todas as coisas ao seu poder. Se você anda mesmo conforme a palavra dele, que maravilhas ele é capaz de desvendar, que mistérios ele é capaz de desvendar para nós, queridos irmãos. E vamos ver no seu capítulo 23, estamos a falar do livro de Êxodo, no seu capítulo 23, e vamos começar a partir do versículo 20 até o versículo 27. Porque o Senhor diz aqui, porque nós quando descansamos no Senhor, o Senhor diz que prometeu aqui ao povo que ele enviaria um anjo para guardar o caminho do povo. Sabem o que é isso? O Senhor diz que se você me obedecer e andar segundo aquilo que eu te ordeno, porque o Senhor fala conosco e nós sabemos, eu vou enviar um anjo para andar ao teu lado, o Espírito Santo vai estar sempre contigo. Aliás, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, para te explicar, olha, não, isso que estás a fazer não dá, anda assim, anda assado, anda de cozido. E vem dizer aqui e mais uma vez vem reforçar as ordenanças. Não te inclinarás diante de outros deuses, nem os servirás, nem farás conforme as obras, nem tudo aquilo que você encontra que está ao teu redor. Não haverá, e diz o Senhor e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Tudo isso vem com obediência. Não haverá quem aborte, não haverá estéril, não haverá. Os números dos teus dias serão cumpridos. O que quer isso dizer? O número dos dias serão cumpridos, queridos irmãos. É que vemos que pessoas que partem muito cedo, vemos pessoas que padecem com enfermidade. O Senhor está a dizer aqui no seu versículo 25 de Êxodo 23, que todas as enfermidades Ele vai tirar e que nós vamos completar os números da nossa velhice. Vamos completar o número da nossa velhice, ou seja, você vai viver, se é para viver até 120, vai viver até 120. Desde que você cumpra e viva conforme aquilo que o Senhor diz. Amém, queridos irmãos? E vamos ver no livro em Levítico, por exemplo, no seu capítulo 19, vamos ver em Levítico 19, no seu versículo 1 em diante. E diz assim, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, diz-lhe, santo sereis porque eu sou santo. O vosso Deus, o nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus não se mistura, nosso Deus não quer jabardice, nosso Deus não quer sujeira. Então não adianta você vir dizer, querido irmão, que não, Deus me aceita mesmo do jeito que eu estou. Quer dizer, te aceita do jeito que estás, és cristã, mas dormes então com os homens casados, queridas irmãs. És cristã, mas estás, por exemplo, a viver uma vida de fornicação, querida irmã. Em que o teu corpo não seja, te vira já para ser maçaneta de porta, não sei quantas pessoas usam, quantas pessoas pegam para abrir, querida irmã. Corpo é o templo do Espírito Santo. Temos que viver em santidade, porque diz aqui que o nosso Deus é um Deus santo. Amém?
E vamos prosseguir. Vem até aqui o 4. Não, e cada um temerá sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sobre esse tema de temer pai e mãe tenho muito que se diga, porque o que se vê hoje é mesmo uma vergonha. Queridos irmãos, eu tenho a idade que tenho e a minha mãe não sabe o único dia que eu levantei a voz sobre ela. Mesmo ela me dizendo coisas que me magoavam, eu preferia chorar, queridos irmãos, porque sempre temia a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você não pode dizer que é um cristão e que é um servo que segue a nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz. E você responde a tua mãe de qualquer jeito, você responde ao teu pai de qualquer jeito. Está a ver, queridos irmãos? Que você responde os adultos de qualquer jeito. Que você abandonou tua mãe porque te disseram que a tua mãe é feiticeira, porque tua mãe está te feitiçar, porque tua mãe está te... Sobre isso vai haver um outro dia, um outro tema que vamos levantar sobre isso, que o Senhor nos diz que nós devemos perdoar a todos os nossos inimigos, queridos irmãos. E devemos orar até por aqueles que estão convictamente e que nós sabemos que querem nos fazer mal. Mas até sobre isso devemos orar, queridos irmãos. A justiça não nos cabe a nós. Nós temos um Deus que é justo. E Ele fará tudo por nós, queridos irmãos. Amém? Mas vamos nos ater ao tema que é para não nos perdermos. Saímos de Levítico, vamos para o livro de Deuteronômios, vamos para o seu capítulo 6, em que diz aqui, muito bem, nos seus versículos 17 e 18 em diante, para vermos os frutos da obediência ao Senhor, amém? Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, os seus estatutos e que tem mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou aos teus pais. Estamos a perceber, meu querido irmão? E vem dizer aqui no seu versículo 25 do Deuteronômio, do 6:25. E será para nós que, quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor, como o Senhor nos tem ordenado, Ele vai ser por nós. Isso vai servir como justiça por nós. Porque estamos a andar segundo a vontade do Pai. Podemos chegar no Pai e dizer, Pai, eu tenho andado segundo o que o Senhor tem dito. Eu tenho tentado fazer tudo o que o Senhor tem dito. Aqui, assim, assim. Isso é que vai servir como testemunho, como advocacia para nós, perante o Senhor. Vai dizer, não, Pai, nesse coisa, Pai, tudo bem que eu errei assim, mas também fiz assim, Pai, porque, vê, eu estou andando assim conforme coisa. Estão a perceber bem como é que a coisa funciona, meus queridos irmãos? Estamos a perceber como é que a coisa funciona? Porque isso serve para vocês e serve também para mim, queridos irmãos. Porque temos diariamente estar a escrutinar os nossos passos, amém? Vamos prosseguir, queridos irmãos. E vem dizer aqui também, tem o capítulo 10, no seu versículo 12 ou 13, que vem falar do que acontece conosco quando andamos em obediência ao Senhor. Vamos ver aqui em Deuteronômio 25, no 11:25. Vamos ver o Deuteronômio 28, que esse é quase o que todo mundo, né? Mas isso também, vamos ver que as misericórdias do Senhor, quer dizer, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. É tudo aquilo que você faz, segundo a tua obediência, tudo aquilo que o Senhor fará na nossa vida, amém? Vamos ver Juízes, no seu capítulo 13, no seu versículo 3-9, que aqui é o quê? Foi o nascimento do Sansão. Para quem não sabe quem é Sansão, o homem que tinha força, e a força concentrava-se, segundo dizia, no cabelo, né? Mas vemos que a força está dentro de nós, porque quando temos o Espírito Santo, aí mora a força. Mas pronto, o Sansão revelou o que não devia revelar, e vemos também aqui que é mais um episódio para entendermos que cuidado com quem a gente conta as nossas coisas, amém? Cuidado com quem nós partilhamos aquilo que o Senhor nos entrega, porque nem todos estão aqui para brilhar conosco, nem todos estão aqui para festejar com as nossas vitórias. Muitos, queridos irmãos, só estão ao nosso lado para saberem os nossos segredos e para ver a hora certa de nos derrubar. Amém, queridos irmãos? Mas isso vai ser tema para um outro dia. Amém, queridos irmãos? E vamos ver na 1 de Samuel, por exemplo, no seu capítulo 15, ainda, né? E pronto, no seu versículo 22, que é onde diz que o Senhor tem maior prazer na obediência, nos sacrifícios. E tudo isso, queridos irmãos, vemos que tudo isso é para o que o Senhor tem reservado para aqueles que o obedecem, para aqueles que fazem a vontade deles, queridos irmãos. Então vamos agora entrar para as misericórdias do Senhor, que são imensas para nós.
O que é isso das misericórdias do Senhor? Vamos ver, por exemplo, vamos voltar ao Êxodo 32 ainda, nos seus capítulos, no seu capítulo 32, no versículo 11 até o versículo 30, no 34, que o Moisés intercede por povo, mesmo depois de terem feito aquele bezerro. O Moisés intercedeu e o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Vamos ver no capítulo 33 ainda de Êxodo também, no capítulo 33, que o Senhor, Moisés, mais uma vez, também intercede por povo no 33:19, que o Moisés pede a misericórdia do Senhor. Amém, queridos irmãos? Pede a misericórdia do Senhor para o povo. E Moisés roga pela misericórdia do Senhor. Amém? E o Senhor diz aqui que eu terei misericórdia de quem tiver e me compadecerei de quem me compadecer também, né? Diz a palavra do Senhor. E vamos ver ainda também, peço perdão, isso é isso mesmo. No seu capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 27, que Deus faz novo concerto com o povo. Amém? Vamos ver no livro de Números, que tem do seu versículo 6, no seu capítulo 6, versículo 22, 23 ou 27, né? Que o Senhor diz as formas para abençoar os filhos de Israel. Vamos ver Deuteronômio, no seu capítulo 4, isso, caros irmãos, para terem tempo para meditar na palavra e ler, não é? Para todos nós, nos seus versículos 4, temos Deuteronômio 4, por exemplo. Vamos rapidamente para Deuteronômio 4, nos seus versículos de 1 a 2, né? Deuteronômio 4, estamos aqui, pronto. Diz aqui que Moisés exorta para o povo para a obediência, mais uma vez. Diz agora que, pronto, agora, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para o cumpridos, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavras que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Essa é a ordenança do Senhor. Amém? E vamos ver que do seu versículo 7 ao 31, pronto, vamos aqui ao versículo 31. Porquanto o teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos nossos pais. Amém, queridos irmãos? Vamos ver que as misericórdias do Senhor são infinitas. E por fim, pronto, vamos para o Deuteronômio 28, que é quase como que todos nós conhecemos, né? O Deuteronômio 28, para os que não conhecem, passam, pronto, agora, também lá está mais uma vez, queridos irmãos, aconselho a todos nós a termos o costume de meditar na palavra do Senhor, amém? Que vamos ver aqui em Deuteronômio 28, por exemplo, nos seus versículos 13 e 14, que diz que e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não em debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu te ordeno, para os guardar e fazer. Amém, queridos irmãos? Esta é a promessa de Deus para aqueles que o obedecem, e a misericórdia do Senhor. Se permanecermos nele, o Senhor é fiel para cumprir. Amém, queridos irmãos? Pois vamos para Josué 24. Temos aqui o livro de Josué. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, queridos irmãos. E aqui no seu capítulo 24 de Josué, Josué traz à memória do povo todas as benfeituras do nosso Deus, amém? Porque lá está, o povo, por ser um povo obstinado, tem tendência a se esquecer muito rápido do bem que recebe e só se lembra do mal. Então aqui Josué faz questão de, peço perdão, não é no livro de Juízes, não é Juízes. 24, aqui está. Meditar e estar com coisa é isso. Pronto, Josué traz aqui no capítulo 24 de Josué
O Josué traz a memória do seu versículo 6 em diante, traz a memória tudo aquilo que o Senhor fez pelos pais, né, do povo, tirando-os do Egito até a altura em que estavam. Isso para quê? Para que, porque aqui também já quase o final do livro de Josué, para quem não sabe, e pronto, Josué também estava prestes a morrer. E vemos aqui que começa uma era em que o povo também, só Deus já na causa. Só Deus na causa, precisa sempre de alguém para estar sempre à frente, para lhe orientar, vira para a esquerda, vira para a direita, que começaram a se corromper, mas isso, queridos irmãos, vamos saber meditando na palavra, amém? E saímos de Josué e vamos finalmente a Juízes. Juízes no seu capítulo 16, nos seus versículos de 2 em diante. Queridos irmãos, esse livro dos Juízes começa a falar no seu capítulo 13, do nascimento de Sansão. E vemos que o Sansão foi derrubado por quê? Porque contou o segredo a quem não devia. Amém, irmãos? Como eu já expliquei muito bem. E vemos aqui que no 16, que foi quando Sansão foi capturado, e foi capturado a partir do seu versículo, vemos aqui do 28 em diante, Sansão foi capturado e eles queriam fazer, como quem diz, já que capturamos o homem que nos destruía, que matava, sei lá, tantos só com uma queixada, queriam humilhar Sansão. Então Sansão fez aqui uma última oração ao Senhor, pedindo por misericórdia. E que o Senhor atendeu, vemos que o Senhor atendeu. No seu versículo, vamos ver que no seu versículo 28 a 30, diz assim Sansão ao Senhor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. E esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que estava na casa e arrimou-se sobre elas com sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que ele fez neste dia em que ia morrer do que em toda a sua vida. Amém, queridos irmãos? Então vemos que as misericórdias do Senhor são imensas. E como fizemos o tema daqui do nosso estudo foi Deus nos ama para além das nossas falhas. Vemos que a desobediência tem consequências. Obedecer a Deus tem as suas virtudes ou tem as suas beneficências. E as misericórdias do Senhor são infalíveis quando nós decidimos e escolhemos permanecer neles. Amém, queridos irmãos? E porque a vida, vamos ver que tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós ceifamos aqui na terra, tudo aquilo que nós plantamos aqui na terra, ceifaremos. Então, queridos irmãos, convido a todos nós a meditarmos seriamente na palavra do Senhor, a fazermos da palavra do Senhor o nosso guia, a comunharmos com o Senhor em espírito e em verdade. Deixemos que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos transforme por completos. Amém, queridos irmãos? Nós vamos brevemente disponibilizar um número que é para aqueles irmãos que queiram, e como nós também, porque o que fazemos para os outros fazemos para nós também, precisamos de oração, queridos irmãos, precisamos de pessoas que intercedam. Então todos nós que temos alguma causa que precisamos ver atendida, desde que façamos uma reflexão também sobre a nossa vida, sobre como estamos a nos prostrar perante o Senhor. O Senhor, não garanto, mas digo que o Espírito Santo que habita em nós, e se for da vontade do Senhor, Ele assim o fará. Amém, queridos irmãos? Como eu dizia, esse número depois vai estar disponibilizado no nosso canal, para todos nós orarmos em conjunto uns pelos outros, porque é o que o Senhor nos diz, ide evangelizar, é porque o Senhor quando mandou os apóstolos para que fossem as terras vizinhas e não só para evangelizarem, para curarem, para fazerem tudo em nome do Senhor, tudo aquilo que se faz em nome do nosso Senhor Yeshua. Acreditem, queridos irmãos, se for da vontade do Senhor, acontece. Amém? Então, queridos irmãos, esse é o final do nosso estudo. Mais uma vez, muito obrigada. Shalom, shalom a todos. Que a paz do nosso bom e Senhor Yeshua esteja conosco. Que o Yahweh, que sempre nos protege, nos livre e guarda de todo mal. Que o Espírito Santo nos guie no bom entendimento e no caminho e nos ensine o caminho que devemos andar e como devemos andar perante o nosso Deus e Altíssimo. Aquele leão da tribo de Judá que padeceu por nós na cruz e ressuscitou o 3º dia, está sentado à destra do Pai, a quem pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória. Amém, queridos irmãos? Saudação. Shalom.